E aí, pessoal, bem-vindos à segunda parte do nosso vídeo em que a gente está se apropriando dos nossos dons e talentos para a gente construir o nosso personagem, né? Um exercício de autoconhecimento, para que a gente possa entender: eu tô alinhado com o meu Dharma, com o meu propósito divino? Como que a gente responde essa pergunta se eu tô vivendo uma vida alinhada com a minha essência? Se a gente se aproxima daquilo que é. Então, por isso que a gente tem que buscar, a gente está fazendo aqui um exercício de buscar na nossa memória como que era a nossa constituição quando a gente era criança, né? Do que a gente gostava de fazer, o que a gente gostava de brincar, quais eram os nossos interesses, os nossos sonhos, porque é aí que a gente começa a se aproximar da nossa essência e que, infelizmente, a gente vai se perdendo ao longo da vida. E aí se vê numa situação depois de adoecimento e não entende que esse adoecimento, ele não é simplesmente uma causa biológica, ele tem uma causa de afastamento dessa essência. O seu contexto de vida não está alinhado com aquilo que você é, tá? Então, essa é a segunda parte do vídeo, então se você não viu o primeiro, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a sequência para você e o PDF de exercício que está guiando esse exercício para você fazer junto comigo. E agora a gente vai partir aqui, eu coloquei de uma maneira didática para que a gente determine a nossa base, que são 3 elementos, eu estou colocando o nosso tripé, você vai escolher quais são esses seus 3 elementos com base na sua reflexão, na sua memória. E agora a gente vai partir para os nossos superpoderes. Todo personagem, todo herói tem o seu superpoder, né? E você tem o seu. É isso que eu falo com a educação espiritual. Qual é a sua estrela divina? Qual é o seu ponto único de singularidade que você faz muito bem, que você faz de uma maneira única? É isso que você está aqui para fazer. Você não está aqui para ser igual a ninguém, não está aqui para ser maior ou menor que ninguém, simplesmente para ser você, ocupar o seu devido espaço. Né? A lei do pertencimento, todos nós, a nossa vida, a vida de todos nós tem cabimento, né? A gente só precisa se apropriar. Quem é essa Mari? Quem é esse fulaninho que está me assistindo aí? Qual é o seu superpoder? Qual é a sua base? O que te constitui como um indivíduo único? Para que você possa compartilhar de uma maneira singular o seu dom e o seu talento, tá? Então, para a gente pensar nos nossos superpoderes, a gente vai refletir um pouco sobre a nossa personalidade. Tá? Então, aqui na minha colinha, o meu primeiro superpoder, que, ai gente, eu demorei tanto tempo para entender o quanto ele era constituinte da minha natureza, o quanto ele era tão importante para mim, é a minha sensibilidade. Então, eu vou colocar aqui o meu primeiro superpoder, a sensibilidade. Desculpa a minha letra, tá? Letra de jornalista é tipo letra de médico. É um caminho sem volta. A sensibilidade, porque eu sou uma pessoa muito empática. Então isso é realmente um dom meu, porque sempre foi desde criança. Então eu percebia, né, minha priminha tem mais dificuldade, ela é mais insegura, né, ela não consegue, ela tem dificuldade de ousar, né, de andar de bicicleta, ela tem medo de errar, tinha muito medo de fazer as coisas, e eu percebia isso, e eu tava sempre junto pra tentar ajudar ela no que eu conseguia fazer, né, eu era mais velha, além de tudo, então eu tenho essa facilidade de perceber os sentimentos e as dores do outro, né, então a minha sensibilidade, não à toa, uma das minhas bases é a arte. O artista, qual que é a tarefa do artista? O artista, ele está em contato com o mundo, com os seus próprios sentimentos, com os sentimentos dos outros, e ele tem... qual que é a fonte de inspiração do artista? É o próprio mundo. Então, a gente está sempre em contato, está sempre observando, né? Como que é essa sociedade que eu estou vivendo hoje? Como que é na minha escola, né? Como que é no meu trabalho? Como são as pessoas que eu saio na rua e eu me deparo com as pessoas? Quais são as dores dessas pessoas? Né? O que está acontecendo nesse mundo que me toca? Né? Então, a sensibilidade é sobre sentir muito. E eu sempre fui uma pessoa que sentia muito, né? E às vezes ficava até envolvida demais com as dores alheias, né? E esse é um outro ponto importante do autoconhecimento, porque quando a gente não se apropria dos nossos dons, dos nossos talentos e da nossa base, isso fica no território da sombra, né?
aquele território do desconhecido. E quando esse território, por ser desconhecido ou por não ser plenamente trabalhado, ele pode virar um tiro pela culatra, né? Então, uma sensibilidade, então uma pessoa que é artista, como foi o meu caso, que não se dá conta de que é um artista, você pode cair facilmente para neurose, né? Essa relação é muito importante, tá? Principalmente quem sofre de transtorno mental, presta atenção se não foi justamente o seu artista interior, a sua arte, a sua criatividade que não foi abafada, porque quando eu sei porque eu trabalhei muitos anos com pessoas com transtornos mentais e o traço do artista abafado foi algo que eu sempre captei e no meu caso também foi assim. Então é isso, a sensibilidade, eu tinha a sensibilidade a meu favor para criar, né? Então isso é um dom, um talento que veio comigo, mas quando a gente não se dá conta de que isso é um talento, de que isso precisa ser expressado de uma maneira consciente através da arte, isso se volta contra você e quando você vê, você está envolto nos problemas alheios e você não olha para si mesmo, você está sempre na dor alheia e a sua vida fica empacada, né? Então a sensibilidade é isso, a sensibilidade típica do artista, de empatizar, sentir a dor do outro e sentir tudo que o mundo traz de dor e de prazer, né, daquilo que é belo e daquilo que é feio, mas a gente é sensível a tudo. E é esse material da própria vida, do próprio mundo que nutre o artista, tá? Então, por isso eu coloquei aqui a minha sensibilidade. Um outro aspecto que eu coloco como um superpoder é a questão da gentileza e da amorosidade, né? Como que isso se reflete? A minha comunicação, a minha expressão, ela não pode ser fria, porque eu não sou uma pessoa fria. Eu sou uma pessoa sinestésica, eu sou uma pessoa que gosta de olhar no olho, eu gosto de abraçar, eu gosto de sorrir, eu gosto de ouvir as pessoas, né? Então, ao longo da minha vida, foi muito comum eu estar, sei lá, no ônibus, estar na rua e um completo desconhecido começasse a abrir para mim, né? Ou pessoas da minha família, amigos. Naturalmente eu sou uma boa ouvinte, eu sou uma pessoa que as pessoas buscam, né? A minha gentileza, né? Então eu gostava de fazer coisas, dar presentes para as pessoas, né? Então a forma como eu me relaciono tem essa amorosidade, tem esse carinho, tá? Então por isso aqui eu entendi também que isso é um superpoder. É um superpoder meu. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, com jovens, né? E me divertir, e abraçar. Então, essa coisa do toque, sabe? Então, isso sempre foi muito meu. Então, vamos colocar aqui amorosidade. O meu terceiro superpoder, gente, comunicação. Eu sou jornalista, né? Sou jornalista de formação. E quando eu procurei iniciar eu estava no terceiro colegial, segundo colegial, a hora que você começa a pensar sobre o que você quer fazer, eu tinha ficado em dúvida sobre três profissões: jornalismo, pedagogia e psicologia. Olha como todas essas coisas têm a ver comigo. Então, eu entendi, também quando eu era criança, eu gostava de brincar, de ensinar, né? Então, eu tenho um irmão mais novo e ele era o meu cobaia, né? Então, ele tinha as provinhas dele, eu ia lá, fazia as provinhas dele no computador para ele treinar para a escola, né? Então, eu sempre gostei de compartilhar e de ensinar aquilo que eu sei. E eu tenho uma facilidade grande, por isso que eu fui até para o storytelling, porque eu tenho uma capacidade de traduzir os conhecimentos. Então, para mim é muito natural, assim, quando eu tô aprendendo algo, eu falo, dá aquele clique, eu falo assim, é isso, nossa, se tivessem me explicado dessa maneira eu teria entendido. Então, isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, e eu busquei o jornalismo, né, pelo meu desejo de escrever, de contar histórias, né? E como eu sempre fui apaixonada por histórias, isso foi ao longo do tempo se solidificando em mim, a minha capacidade de criar exemplos, porque a gente muitas vezes só entende temas complexos ou temas mais abstratos, como é a própria espiritualidade, se a gente tangibiliza isso daí, né? Se a gente traz para o nosso mundo, né, para a nossa realidade mundana.
E eu sempre falo isso, a espiritualidade ela tem que ser mundana. E o que é isso? Tem que ser prática, você tem que entender como isso se relaciona, como tudo isso que eu tô falando, que pode ser meio abstrato, como isso se relaciona na sua vida. Então eu vim entender também que a comunicação, o compartilhar é um superpoder meu, eu tenho uma habilidade para isso. Não à toa, teve a ver com a minha escolha profissional, tá? Então vamos colocar aqui a comunicação. E aí o meu quarto superpoder, que eu também demorei um tempo para entender que ele era um superpoder, que ele era um constituinte da minha natureza, eu vou colocar aqui como sendo a diversão. A diversão. Vocês lembram que na primeira parte desse vídeo, quando eu coloquei sobre a questão da arte, que eu sempre gostei de brincar no meu palco particular que eu tinha na minha casa? Eu e meu irmão, a gente sempre criava as nossas coisas e as nossas brincadeiras, elas eram sempre pra gente dar risada, né? Então a nossa vida, eu cresci, o meu irmão tem a diferença de idade de 1 ano, né, em relação a mim. Então a gente cresceu assim muito conectado e a gente adorava ver histórias e tal, e aí depois a gente ia brincar com essas histórias e a gente criava os nossos enredos. Então quando eu era adolescente, a gente criou a nossa novela Vida Cabocla, né? Então que eram 2 caipiras, né? Que tinham uma história de amor e tal, e era puro humor, sabe? A gente só gostava de ficar zoando, dando risada e aprontando, né? Aquela coisa de criança que apronta. E sempre pro lado do humor. Eu até coloco isso no PDF desse exercício para te ajudar, tá? Imagina, então eu escolhi jornalismo, me formei em jornalismo em 2010 na PUC Campinas. No segundo ano da faculdade eu quase desisti. Entrei numa crise existencial porque eu simplesmente não me identificava 100% com o meu curso. E eu, baixa autoestima, porque eu tinha abandonado simplesmente, eu não tinha clareza disso aqui, tinha abandonado uma série de coisas que eram importantes para mim, e eu fiquei presa no estereótipo do jornalista, né? Então pensa agora que você conheceu um pouquinho da Mari, né? Que eu te contei nesses 2 vídeos, um pouquinho do que eu brincava, um pouquinho do que eu sou. Vê se a Mari combina com o Jornal Nacional, com a bancada do Jornal Nacional super séria e sisuda. Eu não sou assim, né? Então como que eu ia ser feliz plenamente dentro da função de jornalista, sendo que eu sou extremamente criativa, gosto da diversão, sou totalmente ligada à arte, figurino, interpretação e todas essas coisas, dança, não tem nada a ver comigo, né? Então, assim, quando essas coisas começam a se costurar, você vai entendendo assim, para que a Mari se expresse como ela realmente é, a Mari nunca vai ser feliz trabalhando com pesquisa científica, aquele meio super rígido e frio, né? Ou no jornalismo tradicional, em que você tem que ter sim uma imparcialidade, você tem que ter uma seriedade para fazer, né? Porque eu não sou assim, né? O humor faz parte da minha constituição, a sensibilidade, então eu gosto de assuntos sensíveis, né? Então eu não vou, por exemplo, ficar escrevendo só sobre unhas. Não que não tenha importância, mas as unhas são muito rasas para minha personalidade. Eu tenho uma personalidade filosófica, existencial, reflexiva, de pesquisa. Tem o lado da diversão, tem o lado dessa sensibilidade de ajudar o outro, né? Quando eu escolhi a minha profissão, eu lembro que o que fez com que eu decidisse escolher o jornalismo foi pela visão humanitária, né? Então isso foi um aspecto que eu também abandonei da minha constituição, que aqui eu coloco como a sensibilidade. Eu fui fazer jornalismo porque eu queria cobrir as injustiças sociais, né? Porque eu queria mudar o mundo, né? Então hoje eu olho para a minha trajetória, eu produzi um documentário sobre depressão, trabalhei 4 anos na área de saúde mental auxiliando pessoas que buscavam suicídio na internet. Então eu sempre, desde criança, eu sempre ajudei ou meus primos menores, ou meu irmão, ou meus tios, meus amigos, pessoas que precisavam de mim. Então eu não poderia seguir para uma área em que eu não usasse a minha sensibilidade, que eu não usasse o meu humor, que eu não usasse esse meu lado criativo, teatral, né? E aí por isso que durante um tempo da minha vida eu me senti completamente desencaixada, né? Teve um período que fui trabalhar com campanha política. O que campanha política tem a ver comigo, né? Não tem nada a ver comigo. Então, assim, é importante esse exercício que eu tô fazendo aqui com vocês de apropriação dos seus dons, dos seus talentos e da sua base.
é para que você faça uma reflexão sobre o seu caminho de vida, né? Então, se hoje você sente um desencaixe, né? Eu tive transtornos mentais, tive pânico, tive uma melancolia persistente durante anos da minha vida e eu nunca tinha feito a relação, até eu estudar sobre isso, até eu entender profundamente a respeito desses assuntos, de uma maneira integral, a saúde integral, eu não tinha entendimento de que a minha melancolia e o meu pânico tinham a ver com a minha desconexão desse meu personagem, da minha essência. Eu não tinha eu não tinha esse entendimento. Né? Então, aí, o que acontece? Você busca uma profissão, um meio profissional, imagina, eu caindo em empresas, não tem nada a ver comigo, um ambiente corporativo, né? Não tem. Então, assim, você pode até trabalhar, né? De repente, você hoje está num trabalho em que não tem 100% do seu eco, 100% da sua essência, tudo bem. Só que primeiro é preciso que você tenha consciência da sua essência, para que você possa fazer esse ajuste. O problema, como eu sempre falo, é a inconsciência. Quando a gente não tem consciência sobre quem a gente é, sobre a nossa essência e o que impacta no nosso adoecimento, na nossa saúde, na perda da nossa saúde, aí que é o problema, porque isso fica no território da sombra, no território do desconhecido de você mesmo. E aí que geram as doenças, é aí que vem o sofrimento. Então, assim, não precisa se aterrorizar se você está hoje num trabalho que não ecoa com você. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje está no trabalho que não ecoa com elas, porque a gente não tem esse entendimento que a gente tem que trabalhar com aquilo que é do território dos nossos dons e talentos. Então, assim, tudo bem, você teve essa compreensão agora, mas de repente, será que não é você buscar um hobby? Será que não é você acrescentar no seu dia a dia uma tarefa mais artística para você rebuscar o seu lado, se de repente isso ficou abandonado, ficou para trás, ou no seu trabalho você não usa o seu lado artístico, né? Então, pode ser para um lado do hobby, pode ser para um lado terapêutico, né? Então, vou aprender a tocar um instrumento musical, vou entrar numa aula de teatro, entrar numa aula de dança para poder, né, me soltar, me conectar um pouco mais com o meu corpo, com a minha saúde. Então, não se prenda assim, não se desespere, meu Deus, preciso largar meu emprego porque é isso que está me adoecendo. Né? Calma. Primeiro, traga consciência para a sua história, para o seu personagem. Quem é você? O que vai mais fundo dentro da sua essência, né? E aí você vai sim começar a compor a sua vida. A nossa vida, gente, ela é a nossa maior criação. Ela é a nossa maior obra de arte. Como a gente está criando essa obra, né? Então, aqui o meu convite é para que a gente crie a nossa vida com consciência. Né? Traga para a consciência todos os nossos aspectos, tudo que nos constitui, para que a gente possa olhar para a nossa vida com distanciamento, olhar para ela e falar, nossa, isso está carente. Isso aqui é uma habilidade minha que está pouco trabalhada ou nada trabalhada, estava completamente esquecida e abafada. Né, e que eu vou ter que resgatar, fazer todo esse processo de resgate. Então, você vai tecer a sua vida, você vai adaptar a sua realidade para que ela seja reflexo, ela reflita quem você é no seu mais íntimo, de acordo com a sua mais íntima natureza, tá? Então, agora a gente teve esses 2 exercícios que eu espero que você faça, que você faça esse mergulho, esse resgate de você mesmo, né? E se você num primeiro momento não conseguir ter tanta clareza, não tem problema, faz o que você lembra, vive um pouco, traz as mudanças para sua vida, faz ajustes na sua rotina e depois revisita isso daqui, né? A nossa vida, ela é um constante, a vida é movimento, a vida é fluidez. Bem-aventurados aqueles que marcham. Então vamos marchar, vamos fluir, vamos caminhar, né? A gente não pode ficar estagnado numa coisa só. A vida precisa fluir, precisa andar. E nada mais certo, nada mais correto, né? Correto, direto, reto, agir, que Krishna fala no Bhagavad Gita, nada mais correto do que você criar sua vida a partir do seu centro inato, do seu potencial maior, tá? Namastê, queridos, e espero que vocês enviem os seus exercícios para mim. Eu vou adorar conhecer o seu personagem, a sua base e os seus superpoderes. E vamos continuar conversando para que a gente juntos crie a vida que a gente merece viver e que a gente deseja viver, tá bom? Namastê e uma ótima reflexão.